Salve, galerinha, tudo bem? Espero que estejam bem e se cuidando, hein? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui rapidinho, explicando como que a gente calcula aí raízes quadradas e raízes cúbicas, por um método bem simples chamado fatoração, tá? A gente vai ver algumas técnicas e depois eu vou passar um fundamento, né, de algumas propriedades que isso é permitido calcular as minhas raízes quadradas e as minhas raízes cúbicas, tá? Então, iniciando aqui, o que vem a ser uma raiz quadrada, em primeiro lugar, né? O nome da operação é chamado de radiciação. Não é radiação não, hein? Faz bom, não. É radiciação. A radiciação, então, consiste em eu pegar um número que eu vou elevar ao quadrado para dar esse resultado que eu preciso. Então, se eu quero, vou básico do básico, né? Se eu fizer aqui 1 vezes 1, eu vou ter 1. Então, eu multipliquei um número por ele mesmo. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Se eu pegar 2 vezes 2, então, isso aqui vai dar 4. Então, 2 vezes 2, que é um número vezes ele mesmo, ou aquele número elevado ao quadrado, que vai dar 4. Se eu quero fazer isso para o 5, 5 vezes 5, eu tenho o 25, né? Então, eu multipliquei o 5 por ele mesmo, ou elevei o 5 ao quadrado para dar 25. Vou escrever de uma outra notação, por exemplo, 6 ao quadrado, a gente tem aqui 36, que é o mesmo de 6 vezes 6. Né? Se eu tiver 9 elevado ao quadrado, é o mesmo que 9 vezes 9, que vai dar 81. Então, as raízes quadradas consistem em a gente descobrir que número vezes ele resultou nesse 1, nesse 4, 25, 36, 81, tá? A gente vai dizer aqui que esses números, que são o resultado de um número elevado ao quadrado, eles recebem um nominho especial. Esse quadrado não, essa retângulo. Que são chamados quadrados perfeitos. Tá? Então, quadrados perfeitos é o resultado daqueles números quando eu multiplico ele por ele mesmo. Tá? Eles são quadrados perfeitos. E eu só consigo calcular a raiz quadrada exata se o número for um quadrado perfeito. Tá? Tem como calcular quando não é um quadrado perfeito? Tem, mas aí já é o assunto para outro vídeo. Tá? Aqui a gente só vai trabalhar com raízes quadradas exatas. Então, como que eu represento uma raiz quadrada? Então, inicialmente, eu tenho aqui o meu radical. Que radical! E falando em radical, esse aqui sou eu! Que é o símbolozinho, né, o Vzinho. Eu tenho aqui um índice, que é o que vai determinar se a raiz é quadrada ou se a raiz é cúbica. E eu tenho aqui dentro um número que eu vou chamar de radicando. Então, radicando é quem está ali dentro, né? E o resultado dessa operação, dessa raiz, dessa radiciação, vai ser chamado de raiz. Tá? Então, quando eu pergunto qual a raiz de alguma coisa, eu estou querendo dizer qual é o resultado daquela raiz quadrada, cúbica que eu retirei, que eu calculei. Tá bom? Uma observaçãozinha importante é que quando não tem índice, é que na verdade a gente tem aqui escondidinho um 2, né? Porque não existe raiz 1, raiz primeira, né? Tem que ser no mínimo raiz quadrada, porque eu quero um número vezes ele mesmo, né? Então precisa ter o número 2 vezes, por isso que a menor raiz que existe é a raiz quadrada, de índice 2 aqui, tá? Então, não necessariamente eu preciso escrever como raiz quadrada de A. Eu posso escrever assim, você já sabe que a raiz ela é quadrada. Então, o primeiro detalhe é esse. Eu não preciso colocar o índice 2, mas eu tenho que saber que tem um 2 ali, tá bom? E o segundo detalhe, que quando eu tenho uma raiz cúbica,
aí eu obrigatoriamente tenho que indicar o índice como 3, tá bom? Então, aqui não existe uma outra alternativa a não ser escrever o índice 3, tá? Então, esses são os dois detalhes para esse vídeo. A gente pode deixar mais complicado, pode deixar mais simples, né? Mas aqui é só para apresentar as raízes quadradas e as raízes cúbicas, certo? Como que eu vou fazer isso? Lá no sexto ano, a gente decora que 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 5 é 25, 7 vezes 7 é 49, né? 7 com 7. 7. Acertou. Ah, miserável. A gente acaba decorando esses valores, então fica fácil. Até o 100 a gente pensar, né? Raiz quadrada de 100, é 10, porque 10 vezes 10 vai dar 100. Enfim, a gente tem essas regras que a gente acaba decorando, né? Mas como que a gente faz isso matematicamente? Para a gente ter certeza ali que o negócio vai dar certo, entendeu? A gente pode utilizar a técnica de fatoração, tá? O que consiste essa técnica de fatoração? Consiste em eu pegar um número, eu vou dar aqui um exemplo, 144, quero tirar a raiz quadrada dele. Então, o primeiro pensamento que tem que vir à minha cabeça é que número vezes ele dá 144. Se você tiver disposição, se a gente tiver disposição, né, gente, a gente vai até o Piauí a pé. Mas se a gente tiver disposição, a gente pode fazendo por tentativa. Será que é esse número? Será que é aquele? Será que é aquele? Será que é esse? Será que é esse? Mas isso demanda tempo. Como seria o processo ali mais certeiro para eu fazer? Então, vamos lembrar lá do sexto ano, que quando eu tenho o processo de fatoração, desse caso do 144, eu vou transformar o 144 num produto de números. O que é isso? O 6, por exemplo. O 6 eu posso transformar em 2 vezes 3. Então, eu pego um número e transformo ele numa multiplicação de outros números. Só que esses números são números especiais. São os números primos, né? Que a gente sabe lá a sequência. O 2, o 3, o 5. O 2 é o único primo par que a gente tem, né? Então, tem esse tipo de pré-requisito que a gente necessita lá do sexto ano. Então, aqui nesse caso, eu tenho 144, que é um número par, eu posso dividir ele por 2. Então, 144 dividido por 2, eu tenho 72, que também é um número par, ao ser dividido por 2, isso dá 36, que ao ser dividido por 2, eu tenho 18, por 2 eu tenho 9, muitos cometem o erro de vir aqui e colocar 9, só que 9 não é número primo, então nesse caso é o 3, né? Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Muito cuidado. O processo que a gente faz com dois números e utiliza da fatoração é o processo de MMC, que a gente vai multiplicar todos os fatores primos que tem aqui, que é o MMC. Quando eu tenho apenas um número, aí é uma fatoração simples, tá? Então, eu não preciso multiplicar todos esses caras aqui de novo, né? Porque se eu multiplicar tudo de novo, eu vou voltar para o 144. Porque pensa, estou lá no 144, eu vou dividindo. Depois eu vou multiplicar tudo de novo, eu vou voltar para o mesmo número. Então, não faz sentido de trabalhar assim, tá? Então, não confunda os dois processos, tá bom? E se a raiz é quadrada, primeira forma de eu pensar. Pode parecer um pouco confuso, mas para algumas pessoas fazem muito sentido isso. Que é o seguinte, eu quero um número vezes ele mesmo para dar 144. Ah, olha que bacana, eu tenho 4 número 2. Se eu vou dividir em 2 números, e esses números têm que serem iguais, eu posso colocar 2, 2 aqui e 2, 2 aqui. Ó, esses 2 vêm para cá, esses 2 vêm para cá. Sobraram aqui para mim 2 números 3. Como eu preciso de um número vezes ele mesmo, então fica um 3 para cada lado. Então, nesse caso aqui, vezes 3 e vezes 3. Percebam que eu tenho o mesmo número, tanto aqui quanto aqui. Então, agora eu multiplico esses termos. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 3
dá 12. 2 vezes 2, 4 vezes 3 dá 12. Claro que aqui tem que dar o mesmo valor, porque eu estou tirando a raiz quadrada, ou seja, procurando um número vezes ele mesmo para dar 144. Então aqui eu já achei que é o 12. Então eu posso vir aqui com toda a propriedade e dizer que a raiz quadrada de 144 vai resultar em 12. Por quê? Se quiser conferir, fique à vontade, porque 12 elevado ao quadrado, porque quando eu elevo ao quadrado, a operação inversa é extrair a raiz quadrada. Então, 12 ao quadrado vai me dar 144. Então, isso daqui seria a minha prova real, tá bom? Olha um exemplo de raiz cúbica. Eu quero calcular um outro exemplo aqui da raiz cúbica de... Opa, deixa eu fazer aqui o radical. Raiz cúbica de 64. E agora, a raiz cúbica de 64, eu quero um número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. Porque se eu estou falando de raiz cúbica, eu estou falando de um número vezes ele, já é 3 vezes, elevado ao cubo, né? Então, como que eu vou descobrir isso? Dá para fazer também por fatoração. Então, olha que bonito. A gente vem aqui, coloca o 64 e vamos fatorar esse 64 aqui para ver aqui o que a gente vai encontrar. Né? 64 é um número par, então eu consigo dividir aqui por 2, dá 32, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 números 2. Se eu preciso de 3 números iguais, então a gente pode colocar assim, a gente pega esses 3 2 aqui, coloca um em cada termo aqui. E me sobraram mais 3 2, então vem mais um 2 distribuído bonitinho, ó, para cada lado. Se você reparar aqui, a gente tem os 6 2 que eu tenho aqui na fatoração, certo? Então, são os mesmos números, eu percebo que 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64. Bingo! Eu só consigo, então, aqui, colocar a minha resposta, né? Então, a raiz cúbica de 64 vai ser 4. Se eu quiser tirar a prova real, por que que a raiz cúbica de 64 é 4? Porque eu preciso de um número que quando eu elevo ao cubo, ou seja, eu quero 4 3 vezes, então 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Opa! 64. Então, consegui tirar a minha prova real. Tá joia? Existe um método mais fácil do que ficar esse negócio de dividindo para cá, dividido para lá? Tem, cara, porque saca só. Vamos pensar logicamente. Olha comigo. Eu tenho aqui um 2 para cada lado. Um 2 aqui, um 2 aqui. Aí eu juntei mais 2, 2. Coloquei um 2 aqui e um 2 aqui. Aí eu juntei 2, 3. Coloquei um aqui e coloquei um aqui. O que eu acabei fazendo? Fazendo grupinhos de 2. Eu peguei 2, 2, depois peguei mais outros 2, 2, depois peguei mais outros 2, 3. Então, o que eu posso fazer para simplificar essa minha conta? Eu já formo grupos de 2 na minha fatoração. Então, a cada 2 numerozinhos que tiverem iguais, aquele número sai da raiz. Na verdade, a gente já calcula o valor daquela raiz. Então, olha que interessante. De uma maneira mais prática, esses 2, 2 formam um grupinho e sai da raiz. Esses 2, 2 formam um grupinho e sai da raiz. E esses 2, 3 formam um grupinho de 3 que sai da raiz. Multiplica quem saiu da raiz. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Olha lá. Mesmo resultado. Se na raiz quadrada eu preciso de grupos de 2, na raiz cúbica eu preciso de grupos de 3. E já vale essa extensão para raiz quarta, raiz quinta, né? Vai depender dos seus grupinhos. Então, na raiz cúbica aqui, eu vou precisar de grupos de 3. Então, aqui eu tenho 3 números 2, sai um 2 da raiz. E eu tenho 3 números 2,
sai outro 2 da raiz. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, eu tenho 4. Igual o resultado que eu tinha lá em cima. Então, basicamente, você tem aí dois métodos bem fáceis, bem tranquilos da gente calcular a raiz quadrada, tá? E agora, para a gente finalizar, um complemento disso, né? Porque quem me conhece sabe que eu não gosto de simplesmente falar é assim porque é. Eu vou dar um plus para vocês aqui. Para quem gosta de matemática, como eu. Então, aqui é o seguinte. Eu estava falando ali da raiz quadrada de 144. Olha que legal. Eu acho. 144. Na hora que eu fatorei os 144, eu tive aqui 2, 2, 2, 2, 3 e 3. Quantos 2 eu tenho aqui? 4. Então, eu posso escrever 2 elevado à quarta vezes. Quantos 3 eu tenho aqui? 2. Então, posso escrever como 3 elevado ao quadrado. Então, esse número aqui é o 144. Quer ver? 2 elevado à quarta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 16 chega aqui no 144. Então, escrevi com outros números, mas escrevi 144. Se eu resolver, existe uma propriedade da radiciação que fala o seguinte, eu até brinco com os meus alunos, falo que é o quê? Que quando eu tenho ali uma multiplicação dentro do radicando, né? Se está junto no mesmo radical, eu posso separar. Do mesmo jeito que se estiver separado, eu posso juntar. De maneira bem simples. Então, imagina que eu separe isso daqui. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 à quarta vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 2 à quarta? Você pode resolver. Nós já vimos ali que é o 16. E aqui nós vimos que é o 9. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. 4 vezes 3, 12. Então, tem fundamento, por causa de uma propriedade da radiciação. Certo? Na raiz cúbica, mesma coisa. Olha como que fica na raiz cúbica. Eu vou escrever o 64 de que maneira? Então, 64, na hora que a gente fatorou, a gente tinha 6 números 2, né? Então, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso escrever essa raiz cúbica, ao invés de escrever o 64, eu posso escrever 2 elevado a 6. Mas, olha uma outra ideia. 2 elevado a 6, 2 elevado a 6, se eu agrupar de 3 em 3, eu posso escrever como 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Por quê? Porque existe lá uma propriedade da potência que quando eu multiplico duas bases iguais, eu conservo essa base e somo os meus expoentes. Então, eu posso escrever isso daqui como 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Se está junto, pela propriedade da radiciação, eu posso separar. Então, eu separo, estou 3 aqui, raiz cúbica de 2 ao cubo, raiz cúbica de 2 ao cubo. Espera aí. Lá no comecinho eu falei, raiz quadrada é um número vezes ele. Então, raiz quadrada vem de um número elevado ao quadrado. A raiz cúbica também vem de um número elevado ao cubo. São operações inversas. Da mesma maneira que lá no 7º ano a gente aprende que se eu tenho 2 eu devo 2, isso daqui dá 0, ou que eu pego 2 e divido por 2, eu tenho 1, né? A gente basicamente faz aqui um cancelamento, né? Uma simplificação. O elevar ao cubo e tirar raiz cúbica dá a mesma coisa. É como se o radicando saísse da raiz. A gente pode simplificar, que muitos usam cancelar, mas na verdade não cancela, a gente simplifica porque são operações inversas. Então, se eu tenho raiz, eu pego 2, eu quero elevar ao cubo, depois eu tirar a raiz cúbica, é como se eu desse um passo para frente e desse um passo para trás, eu volto para o mesmo lugar. Então, em vez de pegar o 2, elevar ao cubo, depois tirar a raiz cúbica, ele sai da raiz. E aqui vale a mesma coisa. Sai também da raiz, 2 vezes 2,
4, conforme a gente tinha pensado. Tio Caio, mas me esclarece uma coisa, por que aqui você resolveu 2 elevado a 4, 3 elevado a 2? É uma outra forma de pensar. Mas essa forma aqui que você fez da raiz cúbica, dá certo? Dá. Quer ver que dá? Vou até apagar isso daqui para vocês verem. 2 elevado a 4. Então, vou apagar essa parte aqui, fazer aqui de azulzinho. 2 elevado a 4, em vez de eu jogar os 4, 2 que eu tenho aqui, eu vou de 2 em 2. Então, eu posso escrever 2 elevado à quarta como 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. E vezes o 3 ao quadrado que eu tinha. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, simplifica. O 2 sai da raiz. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, sai o 2 aqui da raiz. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, sai o 3 da raiz. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Olha que coisa mais linda. Bonito, né? Então, eu acho. Certinho, gente? Então, basicamente é isso daqui que calcula, é dessa forma, né, que calcula raiz quadrada e raiz cúbica. Claro que dá para a gente dificultar, né? À medida que a gente vai avançando, a gente vai aprendendo que pode ter ali, às vezes, alguns casos onde o radicando é negativo. Alguns casos também pode ter que a minha raiz ali seja fração, né? Ou seja, um número decimal, só que eu não vou estender para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas existe, assim como eu falei no vídeo passado, que fração é número, essa novidade aí, super legal, fração é número, também existe, tem como a gente complicar isso daqui, tá? Mas não é o intuito desse vídeo aqui, isso fica para as próximas aulas, tá joia? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, se inscrevam aqui no canal, não esquece de ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem, hein? O negócio tá feio, gente. Se cuidem, cuidem de quem você ama, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau. Fui!